Ele compartilhar. Você compartilha aí, tá, Valdir? Eu vou. Vai sair no Facebook. Eu vou te marcar aqui e vai aparecer. E se eu ligar o iPad, consigo me ver? Que sim, né? Mas ele vai dar microfonia. Ah, é mesmo, não vai. Verdade. Isso. Ele acabou de conseguir. Ele entrou? Entrou o outro? Viu? Foi lá na sala aqui agora. Bacana. Uma ótima noite a todos. Conforme anunciado, temos aqui ao vivo a nossa live. A gente vai falar sobre arte. Hoje temos como convidados Marli Gribel Gomes, grande artista, e Palmitas, garote, aqui de Coração de Jesus. A gente vai, com um bate-papo aqui saudável, usar esse espaço para a gente entender um pouco mais da arte. E vamos apresentar os nossos participantes de hoje. Boa noite, Marli Gribel. Fale um pouco de você. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou de Pirapora, né? Moro aqui em Moscou já tem 23 anos, né? Eu me casei aqui. E durante muitos anos eu fui professora e sempre fui artista, né? Mas após aposentar, realmente aí eu me entrei de cabeça nisso da arte, né? Que sempre foi minha paixão, né? Depois de velha, eu estou realizando, graças a Deus. Né? Ok. Boa noite, Valmintas. Presente-se, por favor, aí. Obrigado. Ô, Flávio, boa noite, Flávio. Boa noite, a Marli Gribel. Com muita satisfação e, sobretudo, uma grande honra. Você está conseguindo me escutar perfeitamente Sim, aí, Flávio? perfeitamente. Bacana. Bacana. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Como eu falei, é um grande prazer e, sobretudo, uma honra, né? Tá aí desfrutando desse momento eu acho que mais é aprendizado, né, nesse bate-papo aqui. Talvez se fosse por considerar o nível aí, né, da artista, da grande artista. Tá conseguindo me ouvir, Marli? Tá conseguindo me ouvir? Tá bagunçando aqui. Tô ouvindo. Sim. Bacana. Continuar, Valmintas, a conexão tá boa. Tá bom. Conforme eu estava falando, Marli, para mim é um grande prazer, sobretudo uma grande honra, né, poder desfrutar né, desse, eu digo mais aprendizado, né, tá aqui com você aqui, que ser uma personalidade aí norte-mineira e com certeza uma artista já de renome aí nacional ou até internacional. Se fosse considerar o seu nível e do colega aí, talvez eu nem fosse a pessoa mais indicada para estar aqui batendo um papo. Não. Mas eu até acho interessante agora, né? Eu estou aqui mais representando aquele amante da arte que usa a arte como uma descompressão. Né? Então, eu acho bacana. É um artista amador que está aqui com um artista de renome para trocar ideia, justamente passar para o pessoal da região isso, que a arte ela é para, né? Ela é universal e ela tem acesso a todas as pessoas. Então, bacana e já é um elogio aí. Parabéns por ser acessível, né? A pessoas normais assim como nós. Bacana. Eu agradeço a professora Pulquéria, inclusive ela deve ter sido sua professora, Valmintas. Ela que me conectou a Marli Gribel para a gente fazer esse bate-papo. Eu estou fazendo aqui, é o meu hobby. Eu sou radialista, eu dou aula de língua portuguesa, mas a rádio e as câmeras é o que eu faço por prazer. O que eu estou fazendo aqui é o meu hobby. Marli, o que é arte? O que é arte? O áudio não está muito bom. O áudio, perdi. Certo. Perdeu o áudio. Sim.
a pergunta que eu te fiz primeiro, o que é arte na sua visão? Eu estou renomada. Eu queria. Arte, para mim, eu acho que desde os primórdios, né? O homem tem que estabelecer uma conexão com as pessoas e com o mundo, né, que ele vive. E eu acho que a arte é essa conexão. Eu acho que é essa abertura, né, para você encontrar o outro, para você se encontrar, para você comunicar. Eu acho que esse é o papel da arte, né? E por isso que ela é transformadora, por esse olhar seu para encontrar os outros. Eu penso a arte assim, né? Ok, então a arte como um processo de transformação, de unificação do homem em relação a si próprio e à natureza. E você, Valmintas, que se identificou aí como um artista amador, como um hobby, o que é arte para você? Então, assim, então, eu vejo a arte, no caso aí, como, né, uma forma de expressar aquilo que a linguagem, essa linguagem formal e fria nossa do dia a dia, ela acaba não conseguindo, né? Então, eu até acho interessante, quando eu comecei a me interessar por arte, um comentário que eu li em algum lugar sobre a questão do artista e o entusiasmo, né? Que eles falam na Grécia Antiga, lá nos primórdios lá da arte, o artista era visto como entusiasta, né? E o entusiasmo é aquele que é cheio de Deus, né? Entusiasmo, cheio de Deus, né? Espiritualidade, espirituoso e tal. Então, eu acho bacana que a arte, então, é isso, justamente transcender é uma forma de comunicação, de expressar coisas que talvez com palavras é difícil, né? Eu tive olhando as obras da Marli, nossa, cara, fantástico, sabe? Então, assim, é uma sensibilidade de passar uma impressão, né? São impressões e sensações, né? A impressão você não consegue passar pela comunicação formal. A impressão e o sentimento, só existe um meio de comunicar ele, que é a arte, né? Então, isso aí, que pena que a gente não consegue, a grande maioria das pessoas não consegue entender esse aspecto de que a arte, ela tá aí no meio do povo a todo momento, né? Lógico que tem a arte erudita e tal, mas essa arte aqui do povão mesmo, e sem arte a vida fica fria, né? E sem sentido. Mas a arte para mim é isso, é uma forma de expressar aquilo que a linguagem formal e fria do dia a dia não tem condições, né? É bacana, sim. Então, um meio de um homem, como eu disse antes, se significar e colocar no papel, colocar na tela ou no suporte em que ele trabalha aquilo que ele às vezes não consegue, por exemplo, externar com palavras. Então, nós temos vários tipos de arte, nós vamos falar sobre elas mais adiante. A conexão com a Marli Gribel está 100%. Vamos aproveitar, Valmintas, e como que a arte está sendo tratada na geração de hoje, no cenário, na televisão? Como que você vê a arte hoje? Ela é valorizada? Há políticas públicas para acontecer aí a valorização, não tanto do salário, mas o reconhecimento do artista. Como que você vê isso? O que acontece? Em relação o que eu entendo, né, minha singela opinião aí em relação a isso aí é que são as políticas públicas, todas a grande parte das decisões políticas em relação a qualquer tema sempre está muito ligada à questão econômica. E de forma equivocada você tem esse link que se faz com arte e renda, né, e dinheiro e tal. E por causa dessa forma, eu acredito, equivocada de ver a arte, de não considerar a arte e a cultura como algo que pode trazer um retorno econômico-financeiro, é que é uma desvalorização, né? Isso aí acaba atingindo, de certa forma, o
artista e a própria arte, né? Nessa forma equivocada de ver as coisas. Quem sabe que não é verdade, né? Quem viaja, quem anda um pouquinho, que vai em lugares que vive do turismo, de certa forma, você vê que a arte e a cultura, ela não somente contribui com a renda, como é muitíssimamente importante para o desenvolvimento econômico de um país. O próprio exemplo dos Estados Unidos, que é grande potência hoje, não por causa de outros setores, senão por causa da arte, né, que vende para o mundo inteiro. Então, infelizmente, no Brasil, no estado, a nível de estadual, local, regional, aí, a gente precisa de pessoas que entendam isso, o aspecto, o quanto que a arte ela é importante em si mesma, que embora não possa ser vista, de certa forma, ligar diretamente com a questão de um retorno financeiro e tal, ela ainda assim ela é um dos setores que mais pode contribuir para isso, né? Realmente, essa sua fala ela é importante porque a gente precisa criar oportunidade para que a arte ela flua, ela esteja na mídia, ela esteja na escola, ela esteja na praça, ela esteja no dia a dia. Então, hoje eu andei estudando, fazendo as pesquisas, eu descobri que existem 11 tipos de arte que são reconhecidas internacionalmente. A música é uma arte que a gente está em contato o tempo todo. A dança, a pintura, escultura. O Valmintas, inclusive, está terminando uma obra lá na casa dele. A literatura, eu sou professor de língua portuguesa e literatura. O cinema, fotografia, a Marli também fotografa bastante. História em quadrinhos, jogos eletrônicos e arte digital. Você vê, são 11 artes reconhecidas internacionalmente, ou seja, aquilo que a gente tem contato, mas que precisa de quê? De uma significação, de uma valorização e de uma publicidade para que essas pessoas elas possam ser estimuladas e produzir mais e mais. E, Marli Gribel, essa arte que você trabalha, como que está a conexão na sua visão do homem, a natureza, a arte? Como que você responde isso para a gente? Sabe, eu não estou conseguindo ouvir direito o áudio. O áudio está chegando muito, muito com barulho, com microfonia aqui para mim. Eu não entendi a pergunta. Tudo bem. Nós vamos ter que esperar para ver se a internet lá melhora, Palmitas, porque é um problema de conexão mesmo, tá bom? Entendi. Então, vamos lá. É o seguinte, e você, por exemplo, em Coração de Jesus, onde você mora? Fácil. Como que você vê essa questão da arte na nossa cidade? Na sua visão, que é um artista, o que falta? O que poderia ter em relação, novamente, a políticas públicas? O Flávio, o que acontece? Não sei se voltou aí a Marli aí. Sim, pode falar. O que acontece? Aqui em Coração de Jesus, especificamente, eu acho que é um dos problemas, é o que eu falei. Aqui a gente tem um problema que é decorrente do que eu falei anteriormente, né? É uma visão um pouco, eu acho que até primitiva, sabe? Desatualizada e de certa forma, já ultrapassada em outros países, né? Em relação à arte. A forma de conceber a arte como algo que não traz nem politicamente, nem economicamente um retorno, é que é a forma de tratar as políticas públicas, né, para a arte. Isso, de certa forma, traz para a arte, para os artistas locais, um prejuízo absurdo. E até mesmo para o desenvolvimento da própria cidade.
E eu digo que é um prejuízo porque Coração de Jesus, especificamente, Coração de Jesus, em relação à cultura, tem um potencial absurdo, é absurdo de uma forma assim que eu sou um entusiasta, né? Talvez eu tenha aqui, eu sempre falo que eu tenho que me policiar para diminuir um pouco ali o nível de entusiasmo com as coisas, mas ao que eu tenho tido acesso do potencial de turístico, né, em relação ao Coração de Jesus para os próximos anos, caso sejam, né, tomadas boas decisões políticas aí, é de algo fantástico, espetacular, desde que se tenha uma concepção moderna, eu não vou nem dizer moderna do ponto de vista de tempo, mas uma concepção mais inteligente e, de fato, que condiz com o que a arte representa. Porque a gente vai ter oportunidades aqui em Coração, caso sejam, né, aproveitadas o potencial aí, turístico, com a criação do geoparque, de outras coisas, oportunidades absurdas para o artista e para a arte. E, de certa forma, a cidade não conseguirá explorar o potencial turístico sem a valorização da cultura e da arte, né? E para quem foi em lugares, principalmente a Marli aí, que realmente é uma pessoa viajada, que vai em lugares onde se valoriza a arte, percebe o que a arte pode fazer economicamente para esses lugares, né? A gente vê exemplos aí aqui muito próximo, né? Ouro Preto, Inhotim, lugares que você vai e você sabe que aquilo gira milhões, cara, em torno da arte, do artista e da cultura, né? Então, o Coração de Jesus, infelizmente, não é um problema de governo atual, não é um problema da sociedade atual, é um problema cultural, né? Ou seja, a desvalorização da cultura é cultural, infelizmente. É algo que deve ser... Primeira coisa é tomar pé do problema, né? De que, de fato, a gente reconhecer que a gente precisa repensar isso aí. E depois tomar os caminhos necessários para a valorização. Então, é necessário aí um planejamento e, se nós temos a matéria-prima, é pôr, né, a execução e procurar aí fazer a geração dessa. Também temos aqui a Malfi, a Fernanda Vasconcelos, o professor Francisco Sá, Jussara Freire Diniz, Bruna Oliveira, Alexandre Nogueira, o Xandão, Valquíria Santos, Raquel Lafetá, Danilo, e mais uma variedade de pessoas que estão aí na nossa audiência. Marli Gribel, você consegue nos ouvir? Eu estou ouvindo agora, um pouco melhor. Viu? Um pouco melhor. Certo. Tem um barulho Não tem... se tivesse um microfone. Mas eu tô... Tá me ouvindo? E aí? Tá me ouvindo? Sim. Tô te ouvindo. A gente tá te ouvindo. O seu áudio... Seu áudio tá eu vou desligar o microfone de Valmintas. Vamos ver o que dá aí. E aí? Deu uma melhorada? Eu estou conseguindo te ouvir agora. Pode me fazer. Realmente a conexão com ela não tá péssima. Vamos segurando aqui, Valmintas. Talvez a internet dá um plus lá. Então, Coração de Jesus, se temos aí a matéria-prima, que é o principal, a gente tem que fazer o quê? A exploração. E essa exploração ela precisa ser uma exploração, vamos dizer assim, sustentável e que a nossa cidade ela vai conseguir muitos dividendos com isso. Esses dividendos será o quê? É fazer Coração de Jesus ser reconhecida não só por ser a terra do dinossauro, mas a terra dos artistas. Só lembrando também de questão de matéria-prima, o cerrado privilegiado que nós temos. Isso também vai fazer parte dessa cultura, dessa matéria-prima. Falando aqui na questão, por exemplo, de tintas, de material,
também as artes naturais, que você pode ir no Cerrado e fazer aí toda essa montagem. Então, Coração de Jesus tem tudo. O que falta? É a gente planejar e viver a partir dessa oportunidade que a natureza nos deu. E, Valmintas, você já mencionou um pouco sobre isso, já deu uma dissertação aí, mas, assim, a influência da arte, por exemplo, na sociedade, na educação, como que você vê isso na escola? Como você imagina que pode ser trabalhado esse fundamento, esse conhecimento? Dá para você perceber. Inclusive, essa live ela está sendo gravada, Flávio? Sim. Sendo gravada, é bacana. Porque ela fica lá no perfil nosso. Disponível, né? Beleza, bacana. Abraço aí para Daniel Arts, né? Um dos maiores, para dizer o maior artista que nós temos aí na cidade. E a gente Daniel, falando sobre alguns aspectos que a gente está discutindo aqui, com certeza a gente vai, né, de certa forma, desenvolvê-los em outra oportunidade, mais especificamente, né, local aqui. Na questão do potencial artístico aqui de Coração, nós temos os artistas da terra que, infelizmente, não têm as oportunidades, né, que poderiam ter, né? E, ao mesmo tempo que eu estou falando de potencialidade, eu estou falando de solução. Porque estes artistas, eu já faço um link aí com a sua questão que você colocou. No momento que você os valoriza, eles vão ser as ferramentas para desenvolver essa interação aí da arte com a sociedade, a educação, de forma geral, né? Porque se você segura eles aqui, dá oportunidades, a gente não tem essa fuga de cérebros, né? Porque o que acontece em cidades interioranas é isso. Às vezes você tem fuga de cérebros, porque o cara acaba não sendo valorizado na terra dele, ele tem que ir embora. E com certeza ele vai porque ele encontra muitas oportunidades. O artista, como eu falei, eu não estou falando de mim, lógico, a minha arte é para descompressão, é mais amador e tal. Mas o artista que se dedica, que tem a técnica e tal, ele é um entusiasta, ou seja, ele é espirituoso. Geralmente ele é uma pessoa muito desenvolvida e ele tem oportunidades em qualquer parte do mundo. Então eu converso com artistas da terra aí, inclusive eu conversei com o Daniel Matos esses dias aí, ele falando que ele tem o tempo inteiro oportunidades e propostas para trabalhar, por exemplo, nos melhores parques da América Latina, de pessoal que trabalha lá em Beto Carreiro, entendeu? Que presta serviços em grandes empresas e parques pelo mundo afora, e o cara, pelo amor à terra, acaba ficando aqui. Mas a gente tem que desenvolver oportunidades, porque são essas pessoas que vão trabalhar a questão do valor da arte. Realmente, essa questão de fuga de cérebros, ela é uma questão aí mais econômica, porque se o artista ele é valorizado na sua terra, eu faço uma pergunta: quem é que quer ir embora? Eu mesmo quero. Eu também, a gente tem alguns convites para trabalhar fora, mas a gente não vai por quê? Coração de Jesus é o melhor lugar do mundo. Não é porque eu moro aqui, não. É porque quem vem para cá também não quer ir embora, não. Você mesmo trabalha na PM, os policiais vêm aqui, a maioria fica. E outros profissionais também. Sim, é um lugar muito... É um lugar muito... Você vê que quando a pessoa... Quando o profissional ele encontra possibilidades de se manter, né, de conseguir ter subsistência, ele permanece. As pessoas que vão embora da região vão com pesar, vão com tristeza, porque vão querendo ficar, né? Vão porque não tem jeito, não tem oportunidades e tal. Mas... Então, nós temos aqui na audiência aqui, professora Jaqueline Souza, também Jussara Freire, infelizmente a conexão não está 100%. O Daniel Arts, ele falando aí que o papo tá legal, mas infelizmente a internet tem dias que ela não coopera mesmo, não. Tem a Ké Gomes, Jussara Freire falando da falta de incentivo do governo.
Raquel Lafetar, também a imagem congelou, está sem áudio. E Daniel fala da questão das inspirações, ou seja, que ele confia e acredita que a cidade pode oferecer para ele uma oportunidade de ele viver da sua arte, ou seja, do seu talento, desse dom que Deus ofereceu para ele. Soraya, falando ali sobre essa reflexão, essa observação, o pessoal acabou perdendo a conexão conosco. A gente iria falar também aqui nessa live a questão da conexão do homem com a natureza, ou seja, desde os primórdios, o homem ele tem se mostrado um ser que gosta de externar os seus sentimentos. A gente tem como comprovação disso as pinturas rupestres, ou seja, o homem começa a significar dali, a partir do primitivo, a partir ali de como matéria-prima, ele usava ali o sumo das folhas, pegava ali um produto da natureza, um galho, e se significava ali nas paredes, o suporte primeiro da arte, eu acredito que foram as paredes das cavernas, e esse homem ele foi aprimorando, foi abrindo a sua mente, e a partir desse conhecimento, dessa abertura, dessa reflexão, dessa observação, ele vai promovendo o amadurecimento, né, dessa condição fundamental que é o quê? Que é a natureza. Aliás, nós somos a natureza, e a natureza que nos é externa, que é a matéria-prima, que são os exemplos, que são as cores, que são o potencial que a gente precisa, lá. E muitos também, falando sim de literatura, foram para a natureza para ter essa conexão, colocar a mente em sintonia, né, com a própria arte. E aí, Marli Gribel, essa conexão deu uma melhorada, você pode... Essa questão que você estava colocando, que é um tema que eu abordo muito, Sim. Que é essa questão de repente, ter desconectado da natureza. Isso vai ter lá início, já na Revolução Industrial, né? E a gente, aos poucos, vai se desconectando dela. Talvez essa era Covid seja fruto, né? Dessa desconexão, porque nós, de repente, viramos seres autônomos, assim, independentes, não mais uma conexão com a natureza, né? Então, essa era que nós estamos vivendo, ela já vinha sido abordada pela ciência, que nós iríamos passar por esse tempo, né? Que seria uma época talvez, de conflito entre nós e a natureza, né? E o Covid é o resultado disso. Muita gente até tenta, né, dizer que o Covid foi criado em laboratório. Não é verdade, né? O Covid é fruto da natureza, é fruto das nossas políticas públicas, né? Houve a discussão da questão das políticas públicas e isso está ligado às políticas públicas. Onde que nasce esse vírus, né? Nasce num país pobre, né? No mercado de Wuhan, onde as pessoas convivem com os animais e vivem com eles, e de forma conectada, mas dentro de um sistema que talvez seja nefasto, que está mostrando isso para nós, né? Então, a arte hoje já vem a longa data, né? Tentando mostrar isso. A ciência que não é possível o homem se desligar da natureza, portar-se como ser autônomo, né? Independente dela, sem ter consequências, né? Nós estamos vendo as consequências das enchentes,
furacão, tsunami, a natureza está dando a sua resposta, né? Nós temos acompanhado isso ao longo dos tempos, e isso se intensifica agora nessa era, com a presença desse vírus, né, de forma global, né? O que é grave, né? Então, a gente tem que ver as políticas públicas e a forma como a gente está se conectando com a natureza, rever essa posição, colocar isso na nossa pauta, em todas as pautas, né? A Amazônia está nessa pauta, o Cerrado brasileiro está nessa pauta, né? Que é um desmonte de algo que pertence a todos, né? Muita gente argumenta, mas nós temos as matas e eles não têm, de fato, né? Na Revolução Industrial, as matas, né? São florestas, são reflorestadas, e nós temos essa mata, nós temos esse cerrado, né? Que é natural, e que, de repente, últimos anos, e esse ano, né, em particular, nós temos visto o ataque a esses biomas, né, que tem sensibilizado, acho que o planeta. O olhar do planeta hoje está muito voltado para a gente, em função desse respeito, né, com aquilo que a gente tem de melhor, que é a Amazônia, que é o Cerrado, que é a Mata Atlântica, que já foi quase toda dizimada, né? Acho que essa é uma discussão que tem que ser na mesa do dia, né? Realmente, esse ponto que você toca aí da Amazônia, a gente pode citar, por exemplo, o Pantanal, a Mata Atlântica, mais de 95%, sei lá, já foi destruída. E o município norte aqui, ele tem um cerrado muito importante para essa exploração, ou seja, a exploração sustentável do cerrado. Eu tenho uma boa comissão política de tentar educar as pessoas para a questão do voto, a questão de políticas públicas. Como professor, a gente ainda vai além desse processo de sala de aula, educar as pessoas na rua. E nada mais do que a gente aproveitar essas oportunidades para mostrar a riqueza que nós temos. E hoje, como você mencionou aí, a gente tem uma cor, principalmente nas grandes cidades, que é a cor cinza do concreto. E como que fica essa conexão do homem com a natureza? Seria uma conexão do homem com uma natureza artificial, Marli? É complicado isso aí, né? Eu acho que a arte cumpre esse papel e essa função de denunciar, ela cumpre esse papel de colocar na ordem do dia coisas que às vezes as pessoas não enxergam, né? A arte tem um pouco de magia, né? Aquele sentimento, aquele olhar mais intuitivo, para ver como que as coisas vão se dando, né? Isso é uma característica do artista e da própria arte, de apontar, às vezes, alguns caminhos que algumas pessoas não estão conseguindo ver, e a arte aponta, né? Estou falando em todas as artes, né? Em todos os contextos, né? Então tá certo. O homem artista. E a vem explorando Sim. esse tema, né? Vem explorando isso, mostrando que a depredação da natureza iria causar uma catástrofe, iria causar um dano para a humanidade. Estamos aí dentro dele, não só com a Covid, mas com os biomas todos destroçados, com ausência de políticas. Acho que tem que apontar isso, né? E a arte aponta. Nós estamos tentando apontar um caminho, né? Caminho de volta para casa, né? Para a Mãe Terra, para políticas públicas voltadas para o meio ambiente,
para a valorização do homem, né? Negando isso que está aí, né? Nós estamos negando isso, esse modo de produzir. Então, na realidade, o que a arte faz? Ela humaniza o homem. E, como eu estava mencionando, com esse ambiente cinzento, esse ambiente de fumaça, de destruição, o homem, como que ele vai se conectar, Valmitas, nesse ambiente, vamos dizer, fúnebre, porque ele está destruindo as cores, a diversidade de cores. O que você tem a dizer sobre isso? Você que tem o dom. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu mudei de celular aqui. Pode falar que tá beleza. Tá ouvindo, né? Bacana. Eu vou citar um negócio aqui que parece que não tem nada a ver, mas para mim um dos maiores artistas da história do homem, né, foi Davi. Eu achei até interessante porque a Marli, ela fala disso nas obras dela, eu dei uma pesquisada, é bem bacana. Que ela traz a questão do divino associado à natureza, ao amor, né? E Davi, ele foi, sem sombra de dúvidas, para mim, um dos grandes artistas da humanidade, né? Tendo feito os mais lindos poemas e dentre outros aí, você vê que as escrituras citam, né, que quando ele falava, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o que é interessante sobre isso, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, é que meu irmão, ele até fala que ele é um estudioso das escrituras, né, que na verdade numa tradução mais apropriada e mais pé da letra, não seria o entendimento que se faz dessa passagem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é no sentido de que geralmente as pessoas empregam, de que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas pelo contrário, que na verdade a interpretação é de que o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Ou seja, ele já é completo e ele se sente satisfeito. Não, eu não digo acomodado, mas satisfeito com as coisas maravilhosas que Deus fez, né, para ele. Então a gente tem que tomar cuidado do ponto de vista materialista e capitalista que a gente faz do nosso ambiente, porque essa falta de saciez, né, você nunca está satisfeito e você nunca valoriza o que você tem, né? Então a gente tinha um cerrado, até pouco tempo o cerrado era visto como algo feio, né, como algo feio. E a gente sabe hoje, a gente aprendeu com bons professores, que na verdade o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Ele é fantástico, ele é maravilhoso. O Guimarães Rosa foi lá e pegou as Gerais e transformou em algo que é aclamado na Europa e no mundo inteiro. Então, eu estou, nas minhas obras amadoras, eu estou tentando trazer essa questão da beleza do feio, cerrado, né? Eu fiz uma obra agora que é o Saci Pererê, das nossas lendas. O outro que é Enlevo do Muxuango, que é a alegria do caipira, a alegria desse homem do mato, que é lá dos rincões e dos grotões. E eu estou trabalhando uma peça agora que é A Mãe da Lua, Urutau, né? Que são figuras fantásticas do nosso cerrado. E isso também é extraordinário quando eu li um negócio que eu sei que estou chato, porque eu achei tão fantástico, que eu tive acesso a um estilo de vida, uma forma de ver o mundo, que eu já tentava praticar, mas eu não sabia que tinha nome. E, na verdade, tem nome e tem origem, que os asiáticos, né, com a sua sabedoria lá oriental, já praticam há séculos, né, que é o chamado Ab-Sabi, a beleza do imperfeito, a beleza daquilo que aos nossos olhos parece que não é extraordinário. Então, às vezes, a gente, né, valoriza tanto as fantásticas florestas e árvores de outros países que são maravilhosos, mas o nosso cerrado tem sua beleza, né? Ou seja, basta você olhar, cara, né? Basta você valorizar. E o artista ele faz isso. Guimarães Rosa elevou as nossas Gerais a nível de importância mundial. Outros artistas, como a Marli, vai lá e coloca coisas, pega ali coisas singelas,
e transforma em coisas fantásticas. O artista está aí para mostrar a beleza daquilo que está aí, está óbvio, mas essa pessoa que tem essa sensibilidade com o que está na cara, mas parece que muitas pessoas não vê, é que é justamente a transformação do mundo. Você pegar algo ali, nossa, cara, mas eu não sabia que você queria tão maravilhoso. Tem uma história que eu não sei se é de Fernando Sabino, salvo engano, é Fernando Sabino. Eu posso estar enganado aí, se tiver, vocês me corrijam, que o moço pediu para ele anunciar no jornal lá, não, você é poeta, você é um cara que escreve bem, anuncia aí a venda do meu sítio. Porque ele queria mudar, que ele achava que o sítio dele não era bacana, não era bonito. E o Fernando Sabino, talvez não seja Fernando Sabino, eu estou lembrando, para mim era ele. Ele foi lá e fez um texto tão extraordinário que o cara desistiu de mudar. Porque ele deu um olhar artístico, né, ele espirituoso sobre o lugar, e ele chegou e falou, não, vou recolher essa nota do jornal porque eu não sabia que eu morava num lugar tão bonito. Então, a gente precisa, né, de realmente... eu acho que o artista ele tem um papel, sim, de trazer essa discussão. Vamos desenvolver? Cara, vamos desenvolver, né? Mas de forma sustentável, né, valorizando o que a gente tem. Se a gente pode sobreviver aqui do Cerrado sem destruir ele, por que a gente vai destruir? A gente sabe que o carvão fez isso na década de 90. Injetou dinheiro aqui em Coração, e foi muito dinheiro, cara. Eu falo para o pessoal de hoje, eles não conseguem visualizar para os meus colegas o quanto que Coração de Jesus já foi movimentado financeiramente. Infelizmente, a base do carvão, o que outrora, né, foi nosso momento glorioso, hoje também é motivo de ser parte da nossa desgraça. Então, a gente não pode repetir o erro, nós temos que parar, pensar, analisar o que passou para a gente poder corrigir esses erros e, né, tomar melhores decisões. Essa parte que você mencionou aí, creio que seja do poeta Olavo Bilac, que fez Olavo Bilac, né? Bacana. Fez a leitura da propriedade. A história é essa mesmo, né? E colocou o quê? Colocou a sensibilidade, o olhar, vamos colocar, clínico, e aí a pessoa pensou o seguinte, será que isso é meu? E a partir daquele momento, jamais vendeu essa propriedade. O Gilberto Medeiros, nosso secretário de Educação, está falando aqui dessa iniciativa, parabenizando, falando aí de Coração de Jesus, dessa cultura, o trabalho que ele faz também, ele é um estudioso, né? Inclusive ele esteve essa semana aí visitando algumas partes culturais, acho que um curso que ele faz no Instituto Federal, e ele está perguntando aí qual é o material que você usa para fazer a sua arte, aquela arte que você está fazendo agora mesmo, qual que é a matéria-prima que você usa? A base, na verdade, é argila, né? Uma outra que eu estou trabalhando agora, que é o Urutau, que é a Mãe da Lua, é simplesmente a cabeça de um poste. Fui lá, furtei a cabeça de um poste aí numa manga qualquer. Aí eu estou trabalhando com a argila para poder criar. Para quem não sabe, a Mãe da Lua é uma figura bem enigmática aí da nossa região. E é basicamente isso. Só que assim, eu não me considero um escultor e tal. Na verdade, é igual eu falei, minha arte é para descompressão mesmo, e é mesmo para aliviar o dia a dia ali e tal. Eu nem trabalho muita questão de técnicas, porque, né, para quem vive da arte, a profissão, aí eu já estou fazendo para não estressar. Então, se eu for buscar muita técnica e perfeição, aí eu vou estressar. Então, eu quero. Minha arte é aquele negócio bem, bem despretensioso mesmo. Mas o Gilberto aí, Gilberto, para nós, inclusive, é uma referência para mim. Eu sempre consulto o Gilberto em muitas coisas, porque é um secretário extraordinário, dedicado. Eu admiro ele, eu acompanho essa dedicação dele. É um escritor fantástico, né? Já está indo aí para a sua segunda obra. Espero que já estou ansioso para ter em mãos para ler. E, além disso, é um cara muito esforçado na cultura, faz parte do Conselho de Cultura de Coração de Jesus e tem aquela vontade de ver as coisas, né, acontecerem. Às vezes a gente conversa e a gente até lamenta essa questão de que a gente quer
e você vê que ele quer muito, mas, infelizmente, essa construção de políticas públicas e mudar, cada um fazendo um pouquinho de um lado. E nós sabemos que tem pessoas que têm um poder maior, né, de decisão. E às vezes a gente fica frustrado, porque você quer, mas não depende só de você. Você precisa do poder executivo, você precisa do poder legislativo, você precisa da sociedade organizada. Então, a gente. Mas eu sou otimista, cara, eu sou otimista, sabe? Eu falo com o Gilberto, falo com o pessoal que. Eu mesmo estou fazendo parte do Conselho de Cultura, meio que, tipo assim, na vontade. Porque às vezes às vezes falta tempo, falta ali, você tem outras coisas, mas eu quis participar e tem um pessoal que quer fazer, sabe? E infelizmente a gente começou a pegar aí, já veio a pandemia, deu uma parada, mas agora uma coisa que eu te falo, coração de Jesus, eu tenho repetido isso, eu tenho falado, coração de Jesus é muita brasa para pouca gente. É muita brasa para pouca gente. Eu não estou falando aqui de forma vazia, não. Eu tenho em mãos documento que o Birajara Macedo, inclusive, aí, até agradecê-lo por ter me dado a oportunidade de ter em mãos esses documentos, que são análises feitas aí por uma comissão de cientistas estudiosos aí, de altíssimo nível, né, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, que deixa muito claro isso. E realmente, eu até nem acreditava que fosse da forma que me falavam, mas quando eu tive acesso, que eu fui ver os documentos, cara, nós temos que discutir isso. Isso aí não tem jeito. Independentemente de quem entrar, só que a pessoa às vezes vê um prefeito, por exemplo, como super-homem. E às vezes não foca muito no legislativo. A questão cara, independentemente do prefeito que entrar, a gente tem que focar no bom legislativo, porque o legislativo ele neutraliza um prefeito ruim ou dá base para um prefeito bom fazer boas coisas. E, além disso, a sociedade organizada tem que participar e tem que ter acesso. A gente tem que criar uma forma de dar acesso para as pessoas e conscientizar as pessoas sobre o potencial de Coração de Jesus, culturalmente, economicamente, socialmente, coisas que, né? E todo mundo abraçar a causa. Né? Se todo mundo abraçar a causa ali, um lugar de outro, o prefeito e o vereador não tem como, cara. Eles são nossos funcionários. São nossos funcionários. Se a sociedade organizada tiver consciente do potencial, obriga o prefeito a tomar as decisões. Entendeu? Porque politicamente é suicídio. Se ele ir contra o que a sociedade já entendeu que é importante. Desenvolver esse parque, que já é o parque, acho que não é o momento de falar sobre isso, que a gente está falando numa live que é sobre arte, e talvez eu estou fugindo aqui do tema, mas a gente vai ter oportunidade, né, Flávio, de discutir isso. Vamos fazer uma live só para a gente discutir. Na verdade, Valmindas, você citou um assunto importante, que é o quê? Que é a consolidação da execução dessa arte, ou seja, através do Geoparque, através dessa catalogação, através dessas pessoas como você, Gilberto, Daniel e os outros lá que eu não recordo aqui o nome, poderão fazer de Coração de Jesus um mapa turístico, um mapa artístico. E a questão que você citou aí é políticas públicas de governo. Não, nós queremos políticas públicas de administração, política pública de município, melhor dizendo. O que é a política pública de município? Ela vai até onde ela puder, independente de quem estiver no poder ou não. Política pública de governo, de 4 em 4 anos, ela vai perecer. Aí vem outro com outras ideias e nada vai ter uma continuidade. Eu já vou convidar aqui ao vivo Gilberto, você e Daniel, e mais algum que tiver e quiser participar conosco, para a gente falar mais sobre o Coração de Jesus, discutir assim de forma saudável, para a gente levar isso. Talvez tenha alguém de fora que esteja nos assistindo e que pode
nos ajudar, nos orientar, mostrar aquilo que a gente às vezes não enxerga aqui, e que a gente possa fazer um município bom para todos. Você imagina um Daniel desse indo embora? Gilberto indo embora? Você pedir remoção como policial para outro município? Você já imaginou? Apesar que você está estável aqui, mas talvez tenha uma oportunidade, sei lá, de você desenvolver a sua arte e ser remunerado por isso. São possibilidades que nós temos que colocar na mesa. E agradecer a sua participação, Valmitas. Eu sei da sua capacidade argumentativa, do seu estudo, do seu esforço e da sua formação. Infelizmente, a internet hoje, ela não cooperou, né? Marli Gribel, ela ia nos dar uma aula aqui, como você humildemente a reverenciou no início dessa live, e já convidei aqui, então, os nossos participantes de um outro possível live. A gente vai falar expressamente daqui de Coração de Jesus. Gilberto já aceitou ali, está gravado aqui, não tem como ele não vir mais. Então, está pronto, vocês que são os artistas, eu trabalho a língua portuguesa, mas eu não tenho livro publicado, mas a gente tem a nossa plataforma de lives, a gente tem as escolas, né? Nós não estamos desarmados, não. Juntando tudo isso, mais a cobrança que você fez da Câmara de Vereadores, em Coração de Jesus, nós ainda somos, como diz meu amigo Dalton, primitivos. Foi Dalton, né? Primitivo. Que usou, que cunhou esse vocábulo primitivo. Então, se a gente romper alguns passos aí, a gente vai colocar o nosso nome nessa globalização, porque nós não estamos ainda nessa globalização. Então, teça aí as suas considerações finais e, infelizmente, pessoal, a internet hoje ela não nos ajudou, mas valeu o bate-papo. Muito obrigado, Valmir. Flávio, eu que agradeço. Na verdade, eu fico muito feliz porque faltava isso aqui em Coração de Jesus. Você teve uma iniciativa extraordinária, bacana. A gente vem sempre discutindo isso e às vezes eu tinha dificuldade de pensar uma forma da gente ter esse espaço, né? E graças a Deus a internet hoje possibilita isso, né? De forma que a gente possa discutir, levar para as pessoas discussões de forma que todo mundo hoje tem acesso, né? E tem voz, né? De fato a gente tem voz. Então a sua iniciativa aí é extraordinária. Eu acredito que a gente está começando a caminhar para mudanças concretas e reais na cidade, né? Porque quando as pessoas começam a se manifestar e a falar, você cria um fenômeno, né, social interessante, que você desestimula pessoas que são ou que têm má fé ou que são claramente incompetentes a entrar, a nos representar, né? Porque de fato a política, e primeiramente deixo claro aqui, não sou candidato e não serei candidato a nada. Na verdade, o que a gente está falando aqui, eu sempre discuto nos textos, nas coisas que eu falo, é que tem pessoas de bem em Coração de Jesus e que querem um bem para Coração de Jesus e que são desvinculados da política. E que precisam, cara, precisam se de alguma forma intervir para que aquela questão, né, que já é praticamente um clichê aí, de que a condenação ou a maldição ou a pena para os que, né, têm boas intenções e não se manifestam é serem governados pelos que têm má intenção ou incompetência, né? Então acredito que é isso, o caminho é esse, entendeu? O caminho é esse e se Deus quiser, a gente aos poucos, né, vai contribuindo aí para criar essa forma de pensar nas pessoas aí, né? Porque como eu falei,
Uma Câmara Legislativa, o prefeito é importante, mas uma Câmara Legislativa tem o poder de neutralizar um prefeito ruim ou de dar suporte para um bom prefeito. E a sociedade organizada manda em tudo, a verdade é essa. Fazer pressão política, quem manda no prefeito e na Câmara são as pessoas de bem que se organizam. A verdade é essa, cara. Né? Então, vamos continuar isso. Parabéns para você aí nessa iniciativa e que Deus nos ajude, né? Agora, em relação a Marli Gribel, que pena, né, que ela não pôde nos dar a honra aí de maiores ensinamentos, porque eu já tinha uma noção ali do quanto ela era importante na cultura regional, mas quando você vai dar explorar mais ali o veio artístico da pessoa, você vê o quanto a pessoa é extraordinária. Ela teve uma das obras, inclusive está no museu regional do Norte de Minas, que vocês podem acessar lá, que vocês vão ver que para mim é extraordinário. É um dos temas mais extraordinários no que diz a arte, no que diz respeito à arte no Brasil, que é a arte em tempos de pandemia, né, de isolamento social. Então, ela faz uma coletiva de arte sobre isso, explicando o quanto que é importante. E eu achei muito oportuno porque é o que eu estou fazendo. A arte, cara, você desvincular um pouco de TV. Porque a gente vai para frente da TV, você vai endoidar, cara. A Rede Globo, ela fica lá de segundo em segundo. Morreu um, morreu outro, morreu 200, 300, 400. Não é se alienar e entender que não tem problema. Mas às vezes você dá um time ali para sua alma, para sua mente, entendeu? Um descanso para a alma e nada melhor do que a arte. A arte ela tem esse poder e a Marli ela fala sobre isso e é fantástico, né? Você não precisa ser um Daniel Arts para você fazer não, cara, a arte ela alivia a alma. Então você vai ali em todos os aspectos, tocar, tirar um tempo, sair fora um pouco da rede social, ir ali mexer com instrumento, tricotar, fazer uma escultura, pintar alguma coisa, desconectar um pouco, sabe, disso, de toda essa loucura e aliviar sua alma na arte. Então, em nenhum momento da história, nossa, eu acho que a arte ela foi tão importante. É um refúgio que hoje as pessoas é uma das opções, né, de refúgio aí para a gente conseguir passar isso aí e não enlouquecer. Então, parabéns, eu agradeço aí também, né, o convite. Vamos sim continuar discutindo essas coisas e agradeço a oportunidade, né, de talvez eu nem fosse o mais indicado para estar conversando aqui, mas bacana. Bora, bola para frente. Você sim, Valmintas, é muito indicado para estar batendo papo aqui. As nossas lives, elas são assim super leves, simples, mas com uma grande oportunidade de aprendizado. Eu agradeço Daniel Arts aí, que está falando a importância da iniciativa. Aqui nós estamos abertos a fazer muitas lives. Infelizmente, o pessoal não aparece. A gente chama, quase todo mundo da cidade, eu acho que eu já chamei. E eles não vêm. Depois que a gente chama gente de fora, eles ficam enciumados. Mas, quem quiser fazer, a gente faz qualquer tema. Eu estudo, pois e a gente discute aqui, internamos. Qualquer tema. Esse intercâmbio, eu achei muito bacana. Esse intercâmbio que você fez aí é importante demais. Hoje, na verdade, infelizmente, com as limitações, né, que a internet ainda tem aí, porque a gente vê aí, tem esses problemas técnicos e tal, mas é bacana para a gente ver que aprender, né, com outros lugares é muito bom. Né? Vamos discutir o nosso problema local, mas também trazer pessoas de outros lugares para a gente aprender mais ainda. O aprendizado. Então, agradeço a Marli, a gente vai marcar uma outra oportunidade. A questão da internet não faz parte do nosso controle, é um processo de queda. E muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite aí, galera.